O mundo contemporâneo é caracterizado por uma doença típica da globalização. Uma doença que se alastrou tão abundantemente e fez tantas vítimas que não tê-la tornou-se sinônimo de anomalia. Não estou falando sobre a depressão, a hipertensão, o estresse ocupacional, o aumento do colesterol e dos triglicerídeos no sangue, males peculiares e familiares em nossa sociedade pós-moderna. Refiro-me a algo sutil, imperceptível, cujo nome é normose, a doença de ser normal, a patologia da normalidade. A palavra normose foi cunhada pelo francês Jean-Yves e pelo brasileiro Roberto Crema em meados da década de 80 e significa o conjunto de normas, crenças, valores, estereótipos, modos de pensar e agir aceitos por consenso ou pela maioria. Normose é tudo aquilo que é aceito como regra, como norma, como padrão. Em linhas gerais, normose é tudo aquilo que aceitamos como normal, como conveniente, por fazer parte da nossa cotidianeidade, independente das consequências. Por exemplo, a nossa sociedade é a favor da guerra, ainda que esta gere muitas vítimas inocentes. A premissa que prevalece é a seguinte: os fins justificam os meios. Achamos normal as fronteiras territoriais, os contrastes sociais, poucos ganharem muito e muitos ganharem pouco. Aceitamos com naturalidade o fato de alguns indivíduos terem muitos alqueires de terra, inúmeras propriedades, enquanto outros dormem diariamente debaixo de uma marquise. Achamos normal passar grande parte de nossa vida dentro de uma escola, aprendendo coisas inúteis e desnecessárias. Achamos normalíssimos trabalharmos 8 horas por dia, 6 vezes por semana, dispor de pouco tempo para si e se aposentar faltando poucos anos de vida. Aceitamos como verdadeira a premissa de que tempo é dinheiro. Achamos normal substituir o real pelo virtual. Achamos normalíssimo ingerirmos diariamente alimentos transgênicos, alimentos geneticamente modificados, altamente cancerígenos. Assimilamos como crença o fato de achar que felizes, prósperos e bem-sucedidos são os ricos, os famosos, os ditos poderosos. Achamos normal limitar a nossa vida a uma rotina, a perpetuação da espécie, a constituição de uma família. Acreditamos que a monogamia é inerente à nossa biologia. Não questionamos o consumismo, os estereótipos, as performaticidades, o culto ao corpo, dentre outras coisas mais. Todos esses fenômenos são exemplificações normóticas. Vale salientar que a normose venda nossos olhos, intoxica os nossos sentidos,
ludibria a nossa percepção. É interessante que a normose, à semelhança da crença, ela não é questionada, indagada, inquirida, mas ela é introjetada. Ela é assimilada sem o filtro da razão, sem o crivo do senso crítico. Ela é contraída quando o sujeito está desprovido dos anticorpos do discernimento. E o ente, vitimizado pela normose, ele se torna um indivíduo massificado, pluralizado. Ele perde a sua identidade, a sua individualidade. Ele abre mão da singularidade. Ele se torna gregário, partidário. Ele pertence, a partir deste momento, à psicologia das massas. Ele está submerso no inconsciente coletivo. O professor Hermógenes ilustra sabiamente essa legião de seres normóticos. Ele diz: eu vi passar a procissão dos homens iguais, iam vestindo as mesmas vestes, falavam do mesmo modo, gostavam das mesmas coisas, detestavam as mesmas coisas, alienavam-se da mesma forma. É interessante compreendermos que a cultura cria seres normóticos, a política produz seres normóticos, a religião dá a luz a seres normóticos, as ideologias produzem caravanas normóticas, a mídia dissemina a normose, a psicologia atesta como saúde psíquica a normose, de modo que o indivíduo que não possui a normose é encaixado, rotulado por algum psicodiagnóstico. É interessante que em nossa sociedade ser você mesmo tornou-se patológico. Ser diferente entre os iguais tornou-se uma anomalia. Seguir as demandas internas em meio àqueles que seguem as arbitrariedades externas tornou-se um distúrbio. Seguir a própria natureza tornou-se uma loucura. É interessante que o apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, já compreendia a normose dos seus dias, já discernia os modus operandi desta malha invisível. Ele diz: não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, ele estava dizendo: não se deixe moldar, não se deixe emoldurar, não tome a forma, não entre na forma desse sistema. Não se torne uma massa manipulada por esta matrix. Krishnamurti complementa tais palavras dizendo que não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade doente. A normose pervade subliminarmente todos os aspectos da vida. Ela diz o que você deve comer, o que você deve vestir, que corpo
você tem que ter, que marcas você deve usar, que profissão você tem que seguir, que status social você deve ter. Ela te dá a receita para toda essa pseudo felicidade. A normose, ela dita modas, ela cria arquétipos, ela cria tendências, e o indivíduo imiscuído nesse contexto torna-se manipulado e extremamente marionetado. E no substrato de toda essa fenomenologia, de todo este processo, subjaz a frustração, o sofrimento, a angústia, a desilusão, porque o sujeito é convidado diariamente a não ser ele mesmo. Ele é convidado a abrir mão da sua singularidade. Compreenda que cada indivíduo é único, é exclusivo. E quando ele abre mão da sua singularidade, ele perde a sua beleza. Ele não alcança o seu pleno desabrochar. O Osho se expressa lindamente dizendo que a rosa é bela, dançando ao vento, sob o sol, na chuva, porque ela não se esforça tentando ser um lótus. O lótus é belo pelo mesmo modo. As flores são belas porque elas são o que são. Compreenda que a beleza está em ser você mesmo. O encanto está na exceção e não na regra. O Jung diz: todos nascemos originais e morremos cópias. Nós nascemos autênticos e morremos inautênticos porque no meio do caminho somos manufaturados e descaracterizados pela normose. A normose nos poda com tanta abundância que, em vez de nos transformarmos em uma árvore frondosa, ficamos atrofiados como um bonsai. É por isso que homens anormóticos como Nietzsche vai dizer: torna-te aquilo que és. Pois a cultura, a família, a sociedade, a religião, todos esses mecanismos normotizadores, podemos assim dizer, deseja que você seja uma farsa. Esses elementos obstruem a sua expansão, atrofiam o seu crescimento, impedem o seu florescimento. Vale salientar que a primeira coisa a ser feita é compreender esta realidade. A segunda é romper com esses grilhões. Saiba que todos aqueles que contribuíram com a expansão da consciência tinham algo em comum: não viveram padronizadamente. Ser normal é desejo dos medíocres, daqueles que abriram mão da sua essência,
que deixaram de lado o seu dom, que se despiram da sua singularidade, que de fato dispersaram a sua fragrância. Concluo esta reflexão com as indeléveis palavras de Lacan. Ele diz que a normalidade é o diagnóstico mais grave, pois este é sem esperança. Em outras palavras, ou melhor, ele diz que de todos os diagnósticos, a normalidade é o mais grave, porque é sem esperança. Que esta sucinta reflexão possa trazer um despertar em vossa consciência. E que você compreenda que a normose é uma realidade. E ser normótico é ignorância, pois a existência te fez único. Tu és um fenômeno da natureza que jamais se repetirá. Em decorrência disso, aproveite esta oportunidade e traga da essência, da profundeza, do âmago da sua existência, esta mensagem singular e distinta, dada gratuitamente pela existência. Espero que esta reflexão possa contribuir e ampliar os horizontes da sua compreensão acerca desta realidade. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.